Só dá ok. Sim, João, perfeitamente, né? Essa situação aí que nós estamos aí na Covid, essa ajuda do governo veio em boa hora, apesar que já estou achando tímidas, né? Porque a coisa não acaba, né? A Covid está aí ainda, dizem que vai piorar agora no próximo mês. E a gente estava até conversando, né? A gente não vê uma luz no fim do túnel, né? E se a gente vê, a gente tem até medo, né? De ser o trem, né? Em vez de ser a saída, né? Então, mas Minas está abrindo, de certa forma, já está em expansão as suas aberturas. O Sul também, Porto Alegre, eu vi lá que já está fazendo as suas aberturas. Então, Fiquei sabendo que Belém também já estão querendo, apesar de estar em lockdown lá, mas já estão querendo começar a reabrir o comércio semana que vem. Tá esquisito, né? Não dá para saber direito, né? não, a gente não, realmente fica uma coisa confusa. E São Paulo, né, que é o propulsor do país, tratando de maneira igual todas as cidades, quer dizer, todo mundo seguindo uma Pois regra é, única. né? Eu acho que isso é um complicador, né? E assim, né? A gente vê essa disputa política, né? De o Dória, Bolsonaro, a gente não sabe quem tem razão, né? A gente não sabe se realmente é necessário esse fechamento ou se não é. Sei que assim, os impactos econômicos estão terríveis, né? A gente vê aí todos os dias aí nos jornais falência das empresas aumentando, a recuperação judicial aumentando. Então, assim, eu não sei até que ponto, né? Eu acho que não está tendo equilíbrio, né? Porque tudo bem, não é desfazendo o número de mortes, porque quem está passando por isso está sendo terrível. Mas eu vejo, Mas se a economia quebrar, aí vai ser muito pior, se a né? economia quebrar, eu acho que vai ser pior, né? Eu estou vendo que as pequenas empresas estão com dificuldade de financiamento. Eu vi que não está chegando o crédito na ponta para o Sim. pequeno empreendedor. Então, é uma situação que realmente é lamentável, porque são sonhos que vão sendo desfeitos, né, André? Sim, perfeitamente, né? Perfeitamente. E também, Quando reabrir os shoppings, quero ver, né? Quero ver quantas lojas estarão ainda abertas dentro do shopping, né? então, eu recebi um vídeo de um dia desses, um pessoal desmontando lojas dentro do shopping Guatemi, aqui em Campinas. Estavam desmontando uma série de lojas que realmente abandonaram o sistema por falta de visibilidade futura. É, não tem como, né? Ainda mais em shopping, né? Que o aluguel é altíssimo, né? Aluguel e condomínio, né? São muito altos e é um complicador para eles se manterem, né? Então, é É. difícil. Mas eu vi que o governo parece que vai prorrogar essa ajuda. Você viu essa ajuda, mas só que vai ser um valor menor, acho que R$ 200. Possivelmente Sim, aumente mais 2 ou 3 meses essa ajuda para o pessoal mais vulnerável. sim. Então, vamos. Mas quem vai ganhar R$ 200, ou quem ganhar R$ 600, se for inteligente, vai gastar com comida, né? É. Apesar que tem muitos aí gastando com bebida, cigarro, e por aí vai, né? Mas se a pessoa for pé no chão, vai ajudar, mas vão comprar comidas, né? E agora os outros bens? Eu vi Né? que, Porque shopping, sim, eu vi que em Piracicaba lá a justiça está querendo que a prefeitura passe a eles um cronograma de abertura, porque Piracicaba tem muitos poucos infectados e acho que pouquíssimas mortes, né? Então a justiça já sim, quer, de certa forma, que exista uma abertura gradativa, se bem que vai contra o decreto do Estado de São Paulo. vai. Então quer dizer, quem manda? Agora vai ser engraçado, né? Porque assim, Piracicaba, vamos supor, Piracicaba abre as lojas. O pessoal que estão ali próximo, Santa Bárbara, aqueles municípios todos em volta, vão tudo para lá comprar, Sem dúvida, sem dúvida. né? E aí, como é que fica essa questão, né? Então, quer dizer, vai contaminar Piracicaba? Aí os comerciantes de Piracicaba vão se sair bem, os comerciantes dos municípios do lado não serão prejudicados. Então, quer dizer,
Isso é uma concorrência desleal, vamos dizer assim, né? Mas Monte Sião está aberto, né? Aqui pertinho, pertinho de Campinas, 90 quilômetros. Ah, é? Não, não Monte Sião está sabia. aberto, está com as lojas abertas, está tudo Então funcionando. vou lá comprar as coisas. Exatamente, um monte de gente já falou, vamos para lá então para passear e distrair e fazer compra, mas eles estão funcionando normalmente. Né? Estão funcionando normalmente. Mas legal, André, acho que estamos mais 2 minutos, vamos dar mais 2 minutos, a gente já pode começar, né? Ok. E Já temos 8 participantes, né? isso, Estamos com 8 aqui. tem algumas pessoas que montaram um pouco de dificuldade de entrar, apesar de é só seguir todos aqueles passos, né, de ter a conta na Simpla e ter o Zoom baixado, que é só clicar na entrada de sala e não tem mais problema do que isso, né? Sim. O pessoal deve estar adentrando aí para a gente falar um pouquinho dessas mudanças aí na pandemia, como que vai ficar isso aí. Né? Verdade. Para as empresas se... Dá um fôlego para as empresas, né? Mas não resolve. Exatamente. Não resolve. Exatamente. O que resolveria era a economia voltar a ser o que era. Enquanto isso, são medidas paliativas, são ótimas, bem-vindas, mas não resolve. Pelo menos isso é a minha opinião. Sim, a sua e da grande maioria, né? Eu acho que precisa arrumar um meio termo, né? Um meio termo para que realmente a perspectivas futuras não fiquem cada vez piores. Porque já não estavam num ritmo muito bom, se a gente considerar o começo do ano. Sim. Ainda mais com essa pandemia, a coisa fica muito pior, né? Que ficou bom para o comércio eletrônico, né? O comércio eletrônico está nadando de vento e polpa. Alavancou. E para supermercados, né, André? Mercados acabam tendo... Supermercados. Para eles acabam não prejudicando tanto, né? Não, para eles saíram até melhor, né? Que nem quando começou a pandemia, eu tive que trocar meu notebook, só que não dava para eu esperar comprar pela internet. Aí eu tive que ir num desses grandes hipermercados, comprei um computador que não era o que eu queria, não era o que eu desejava, paguei mais caro, mas e eles se saíram bem, né? Porque é um computador que com certeza compraria numa outra loja, uma loja mais especializada, mas estavam todas fechadas. Bom, pessoal, bem-vindo todos aí. Bruna, a Caroline, a Cláudia, a Kátia, a Beatriz, o Paulo. Vou passar um vídeo rapidinho, André, de 1 minuto, um pouquinho da consultoria, para saberem um pouquinho da nossa atividade em si, né? Só ver onde que está aqui. A Júnior Consultoria se especializou na execução de seminários, palestras e cursos abertos em company em diversas áreas: relacionamento, atendimento, negociação, neurolinguística, secretária com atuação gerencial, comunicação escrita, elaboração de relatórios, telemarketing, comunicação verbal, clima organizacional. A Júnior Consultoria trabalha também com custos, gerenciamento, liderança, vendas, negociação, administração do tempo, orçamento empresarial, planejamento estratégico, motivação, inteligência emocional, argumentação, qualidade, matemática financeira, fluxo de caixa, RH, entre outros. Os clientes da Júnior estão espalhados por todo o Brasil: Petrobras, Gerdau, Faber-Castell, Grupo Accor Brasil, Esteli, Grupo De Pascoal, Banespa S.A., Prefeitura de Campinas, Furnas e outros. Entre em contato pelo e-mail junior@juniornet.com.br ou pelo telefone 0800 176776. Bom, Paulo, então eu vou passar para vocês. Se quiser abrir sua apresentação, você já pode iniciar o nosso debate de hoje, tá? Ok, deixa eu... Abriu a tela para todos? Abriu. Abriu? Abriu. Pessoal, muito bom dia. Um prazer estar aqui com você. Agradeço aí ao João da JR aí pelo convite. E assim, pessoal, o que eu quero passar para vocês hoje
São algumas medidas tributárias aí no âmbito da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para aliviar um pouco a situação das empresas agora aqui na pandemia. Das empresas e uma questãozinha aí também da pessoa física aí que eu vou acabar falando aqui para vocês. Então, passando aqui o slide, deixa eu ver aqui. Foi, né? Foi. Então, o que acontece? Com essa situação aí do Covid, com medo das pessoas de saírem, com a ordem, né, da governamental de haver o fechamento de lojas, então nós temos a situação aí dos estabelecimentos fechados e com isso, né, a gente não precisa ser um gênio, não precisa ser um economista, mas o dinheiro não roda, né? E o dinheiro não rodando, o que acontece? As empresas não vão ter condições de pagar salário, não vão ter condições de pagar aluguel, não vão ter condições de pagar o acionista, pagar o sócio, não vão ter condições de pagar os tributos, né? Então é isso que nós vamos falar hoje. Então, lógico, não desprezando a morte em nenhum momento, estou falando isso, tá? A gente tem que realmente ter esse cuidado, usar as máscaras, tomar as medidas preventivas higiênicas, tudo isso. Mas a gente não pode esquecer também desse outro lado aí, porque o que nós já estamos vendo e acredito que vamos ver isso até o final do ano e se, né, a Covid parar, que é o quê? Quebras de empresas, desemprego, ruína econômica. Então, com base nisso, o governo, ele criou aí algumas medidas para minimizar esses impactos aí do coronavírus, né, e da Covid. Que é o quê? Alteração do contrato de trabalho, créditos financeiros, apesar que a gente está tendo notícias aí, né, que as empresas não estão conseguindo ter muito esse acesso aí, mas está na lei, deve ser alguma questão operacional aí. Mas nós também temos aí os diferimentos das obrigações principais, diferimento da entrega das obrigações acessórias, redução das contribuições de terceiros e atendimento da Receita Federal, suspensão de prazos, parcelamentos e até aí a prorrogação de certidão negativa de débitos federais. Então, no nosso tópico hoje, tá, nessa palestra, nesse bate-papo, nós vamos falar o quê? Dessas questões dos diferimentos das obrigações principais, o diferimento da entrega das obrigações acessórias, redução das contribuições de terceiros e parcelamentos, e no âmbito da Receita Federal e da Caixa Econômica Federal, porque também nós tivemos aí algumas medidas para o Fundo de Garantia, tá? Bom, então, antes da gente adentrar realmente aí quais são essas medidas e o que o governo fez, é bom, né, a gente saber da diferença entre obrigação tributária, que é principal, e obrigação tributária, que é acessória. Então, aqui eu peguei aqui um exemplo, tá? Não sei se todos que estão participando aqui hoje têm aí trabalho no dia a dia nos departamentos fiscais das empresas, no âmbito federal, no âmbito tributário, mas isso aqui é uma coisa corriqueira do dia a dia nosso, né? Que a gente tem que pagar o nosso imposto de renda pessoa física e nós temos que entregar a declaração de imposto de renda pessoa física, que é o quê? É prestar contas com a União daquele imposto que a gente pagou. E para a gente poder demonstrar para o fisco esse imposto que a gente pagou, a gente tem que dizer quais foram os nossos rendimentos, quais foram as nossas deduções, quais foram os bens que nós compramos para saber se realmente a gente tinha dinheiro, se a gente teve renda para comprar aqueles bens. Então, tudo isso faz parte o quê? Faz parte de obrigações tributárias. Então, quando a gente fala de obrigação principal, é o pagamento do imposto, aquilo que dói no bolso mesmo. A gente ir lá, tirar o dinheiro, ir lá no banco, pagar um DARF, pagar uma GPS, ou pagar uma guia de fundo de garantia. E depois, a prestação de informações. Aí, no caso, por exemplo, nossa declaração de imposto de renda pessoa física. Então, nós vamos ver aí no decorrer aí da palestra que nós temos aí muitas questões de obrigações principais e obrigações acessórias que foram adiadas, prorrogadas ou diferidas aí para o momento posterior. Então, vamos primeiro falar do nosso dia a dia como pessoa física, né? Então, como nós sabemos, né, dia 30 de abril é um prazo fatal aí para todos nós, pessoas físicas, que nós temos que prestar contas aí com a União, né?
apesar que não é bem 30 de abril, porque todo mundo fica correndo, né, para querer a restituição de imposto de renda. Então, já no dia 5 de março, 4 de março, saiu o programa, o pessoal já está entregando a declaração. Muito bem. Só que tem muitos que não conseguem fazer isso, né? Porque tem que pegar informações, tem que pegar recibos com médicos, tem que pegar aí os rendimentos, fazer contas, tudo, né? Então, o que aconteceu? Por causa aí da Covid, a Receita Federal ela abriu uma brecha e permitiu que a gente entregue agora a declaração de imposto de renda até o dia 30 de junho, tá? Isso vai ser a nova data fatal aí. Não sabemos, né, se vai ser prorrogado isso ou não, mas por hora, este é o nosso prazo, tá? Também teve uma outra situação que era uma novidade para esse ano, que depois, quando a pessoa tivesse um rendimento acima de R$200 mil, era obrigatório colocar o número de recibo da declaração do ano anterior. E o que acontece? Muitas pessoas entregam a declaração de imposto de renda e não guardam cópia do recibo. E aí não tem esse número. Porque imagina, você entregou a declaração, hoje é tudo online, né? Hoje é tudo feito por meio de computador. Vamos supor que você faz a entrega da declaração e aí você deleta do seu arquivo a declaração, o programa da declaração de imposto de renda ou o recibo que você geralmente grava em PDF no computador. Você não teria esse número. E aí, para você obter esse número, você teria que ir à Receita Federal para solicitar esse número. Então, como a Receita Federal não está atendendo, a gente está tendo alguns atendimentos, mas são muitos poucos. Então, a Receita Federal, para evitar esse tipo de problema, simplesmente tirou essa obrigatoriedade de colocar o número da declaração, do recibo da última declaração de imposto de renda. Então, isso ajudou a gente. André, e depois, é lógico. Oi? André, mas, por exemplo, eu faço a migração da declaração do ano anterior para o ano atual, eu puxo o arquivo, o programa é novo da renda, eu puxo o arquivo, ele praticamente me puxa tudo o que eu declarei no exercício anterior. Perfeito. E já vem o número da declaração entregue no ano passado. Perfeito. No ano passado. Então, fica mais fácil, porque daí você só faz as correções, as alterações necessárias, bens e direitos, a maioria permanece, se vendeu, se não vendeu. O que você está me dizendo é que muitas pessoas acabam perdendo esse arquivo. Quer ver? Vou dar um exemplo fácil que eu já vi acontecer, tá? O que acontece? Você vai lá, você tem seu notebook, você vai lá, você faz a declaração de imposto de renda e faz o envio. Quando você faz o envio, o programa ele já fala o seguinte, olha, o recibo é esse, você quer imprimir? Isso, aí o que muitos fazem? Não. Né? Tá ali no meu computador, aquelas coisas todas não grava. E deixa lá. Aí vamos supor que entra um vírus no computador, você tem que formatar ele. Ou vamos supor que queima, que nem foi o meu caso. Meu computador queimou, tive que sair correndo para comprar outro, apesar que eu tinha as cópias, né? Mas nessa situação, a pessoa perde. Eu sempre faço a impressão também. Certo. Você está certo. Acho que é um seguro, né? Mais seguro, mas muitos não fazem. E aí, quando não faz e acontece algum problema, aí acontece isso. Perfeito? Perfeito. Bom, e aí, como consequência, né, como a gente vai entregar a declaração de imposto de renda no dia 30 de junho, não faz sentido também a gente ter que antecipar o pagamento do imposto de renda, porque muitas vezes a gente só vai saber o valor quando a gente faz a entrega. Então, consequentemente, a Receita Federal também prorrogou, né, diferiu aí o pagamento do imposto de renda para dia 30 de junho. Tá? Ou a cota única, ou a primeira cota, e aí depois as outras cotas, tudo em meses subsequentes. Julho, agosto, setembro, e por aí vai até em 8 cotas. Bom, então aí nós falamos aí da pessoa física, né? Então esse daí foi a novidade para nós aí, que foi esse benefício aí que foi dado pela Receita Federal. Agora nós vamos falar das empresas, tá? Do dia a dia das empresas. Então nós temos aí duas contribuições que incidem sobre o faturamento das companhias, tá? Que é o PIS e a COFINS. Para quem está no regime cumulativo, alíquotas de 3% e 0,65%, para quem está no regime não cumulativo, de
7,6% de COFINS, 1,65% de PIS, com aproveitamentos de créditos. Então, para dar um fôlego para as empresas, para as companhias, ele foi adiado, ele foi diferido esses dois tributos, sendo que aqueles tributos de PIS e COFINS que foram gerados em março, que o pagamento seria em abril, ele foi prorrogado para agosto, 25 de agosto, e as contribuições referentes a abril, que seriam pagas em maio, foi para o dia 23 de outubro. Então, pessoal, assim, falando em miúdos, é um empréstimo a juro zero, tá? Porque esses valores eles não são corrigidos, eles são os valores originais. Então, isso aqui já ajuda muito no fluxo de caixa das empresas, tá? Então, isso foi benéfico, é um dinheiro grátis para a empresa. Em vez da empresa ir num banco, pegar um valor para o seu fluxo de caixa, e pode aproveitar aí esses dois tributos que não foram recolhidos nesse período. Pessoal, deixa eu só falar aqui para vocês uma outra coisa. Depois, se o João permitir, pode ser passado para esses slides para vocês. E aqui tem todo o fundamento, tá? Se vocês precisarem. Então, aqui está o normativo que permitiu esse diferimento, que é a portaria 139 de 2020, tá? Foi publicado no Diário Oficial do dia 3 de abril de 2020. Bom, lembra que eu falei que nós temos as obrigações principais, as obrigações acessórias? Quando a gente faz o pagamento ou a apuração de PIS e COFINS, a gente também tem que prestar informações para a Receita Federal. E para a gente prestar essas informações é com base nessa declaração aqui chamada EFD Contribuições. Eu não sei se alguém aqui que está participando desse bate-papo se trabalha no dia a dia das empresas, está no departamento fiscal. Para quem trabalha, sabe que preencher essa EFD Contribuições para quem está no lucro real é muito chato. Tá? É muito complicado, tem muitas nuances, muitos ajustes. E então, como nós estamos percebendo que as empresas estão suspendendo contratos de trabalho, estão demitindo funcionários, então, com base nisso, a Receita Federal ela está permitindo também que seja prorrogado a entrega dessas declarações. Então, a EFD, só para vocês terem uma ideia, a EFD, o prazo normal dela até o 15º dia do segundo mês subsequente à apuração dos tributos. Então, fevereiro teria que entregar em abril, março teria que entregar em maio, abril teria que entregar em junho. Então, todas essas declarações, todos esses 3 meses, foi adiado para o dia 14/7 de 2020. Perdão, 10º dia útil, tá? Falei 15º dia não, 10º dia útil, tá? Do segundo mês subsequente. Tudo bem? Alguma dúvida? Pessoal, se tiver dúvida aí, pode ir no chat ou falar, abrir o microfone. Estamos abertos aí para bater um papo com vocês, tá? Tudo bem, então vamos continuar. Também foi adiado a contribuição previdenciária das empresas, mas não é tudo, tá? Aquilo que é descontado dos funcionários, isso tem que ser recolhido no prazo. Agora, aquela contribuição previdenciária patronal, ela foi prorrogada. Então, aquelas declarações, ou melhor, aqueles fatos geradores de março, que teriam que ser recolhidos até o dia 20 de abril, foi prorrogado para o dia 20 de agosto, e aquelas contribuições de abril de 2020, que venceriam em maio de 2020, no dia 20 de maio de 2020, foi prorrogado para o dia 20 de outubro de 2020. Também, por meio dessa portaria, 139 de 2020, e também é o mesmo comentário que eu fiz do PIS e COFINS, tá? É um fluxo de caixa, é um crédito que a empresa pode ter alíquota zero, tá? De juros, porque a gente também vai pagar isso daqui sem acréscimos legais. E aqui estão descritos quais são essas contribuições previdenciárias. Então, aqui nós temos aquela contribuição de 20% sobre a folha, que a empresa paga, aquele seguro de acidente do trabalho, que é 1%, 2% ou 3%, aí tem aquela variação do FAP, a contribuição da agroindústria, a contribuição do empregado doméstico, mais da parte do empregador, a contribuição do produtor rural, pessoa física,
e também a contribuição do produtor rural, pessoa jurídica, e a desoneração da folha de pagamento. Tá? Então, todos esses valores, né, todos esses tributos, todas essas contribuições que venceriam naquelas datas que eu falei, foi todas prorrogadas. André, Oi? a Cláudia está perguntando se os meses de referência de maio e junho permanecem com os mesmos prazos. Continuam, tá? Esses aí não foram prorrogados ainda, ok? O que foi prorrogado somente março e abril. Mas assim, João, quando veio essa norma aqui é de abril de 2020, o governo, ele imaginava que esse Covid não ia demorar tanto, que seria algo muito passageiro. Né? E a coisa continua, as empresas ainda continuam fechadas, as empresas continuam tendo problemas. Então, pode ser que esses prazos sejam prorrogados. Então, pode ser que maio, junho, esses outros meses também sejam prorrogados. Só que também nós temos um outro detalhe aí, né? Que a gente não está muito atento. O governo está ficando quebrado. Né? Até quando o governo vai ter fôlego, pelo menos a Receita Federal, né, a União, desculpa, vai ter fôlego para ficar prorrogando isso. Né? Então, assim, para as empresas, muitas empresas não vão ter condições de pagar. Talvez vão ter que deixar isso para depois, pagar com multa e juros, parcelar, qualquer coisa. E aí o ideal seria até a prorrogação. Mas o governo está precisando de dinheiro. Acho que foi na segunda ou na terça-feira, se não me engano, o Bolsonaro já deu uma declaração, pelo menos eu vi assim no jornal, não cheguei a ler a reportagem, só vi a manchete, que o governo já está pensando em cortar salário público, né? Rendimento dos funcionários públicos. Porque está falando que simplesmente não vai ter dinheiro para pagar. Não adianta. Isso é óbvio, né, João? Não tem milagre, né? Claro. Só se começar a fabricar dinheiro. E aí, fabricando dinheiro, sabe o efeito danoso que é a inflação, né? Já passamos por isso, né? Já passamos por isso, né? Quem é novo que está assistindo, não sabe o que é isso, mas já peguei inflação de 80% no mês. Lembra? Eu acho que foi do Sarney. Ou foi o último mês do Sarney ou o primeiro mês do Sarney, que a inflação foi 80%. Não, mas só pegar a Venezuela hoje. Pois é. Você vê lá pegar, né? quantos por cento por dia lá de inflação. Pois é. Bom, vamos continuar. Tem mais uma questão da Cláudia? Não, ela agradece aqui. Tá ótimo. Então, também, nós temos aí uma outra obrigação acessória, que é a DCTF. A DCTF, o que é? É uma confissão de dívidas que as empresas fazem para a Receita Federal. Então, ela falou assim, olha, apurei R$1 milhão para pagar de COFINS, então eu coloco aqui débito 1 milhão e o que eu paguei 1 milhão por meio aí de pagamento. Então, como também, né, a apuração dos tributos foram todas aí prorrogadas, a DCTF também foi prorrogado. Fevereiro, março e abril, que aí é o prazo, 15º dia útil do segundo mês subsequente. Então, fevereiro teria que entregar em abril, março em maio e abril em junho, foi tudo prorrogado para o dia 21/7/2020. E o fundamento é a Instrução Normativa da Receita Federal 1932 de 2020. Bom, isso aqui foi uma novidade, tá? A gente já estava esperando por isso e a Receita Federal demorou um pouquinho, mas divulgou agora no dia 13 de maio, que é o quê? É a ECD. O que é a ECD? É a Escrituração Contábil Digital. Então, quando a gente faz a escrituração contábil, dependendo aí do porte da empresa, né? Algumas ainda estão dispensadas, mas a grande maioria tem que fazer aí essa escrituração contábil digital. E aí aconteceu uma situação que foi a seguinte: quando a empresa ela fecha o exercício em dezembro de cada ano, ela tem até abril do ano subsequente para aprovar as contas. Então tem que fazer aquela reunião de sócios ou de acionistas, né, fazer as assembleias gerais e aprovar as demonstrações financeiras. E aí, com a aprovação das demonstrações financeiras, aí você pode gerar a escrituração contábil para fazer a entrega para a Receita Federal. E o prazo dessa ECD, ela sempre foi em maio. Tá? Quer dizer, sempre não, né? Mas nos últimos anos, em maio do ano subsequente. Muito bem, o que aconteceu esse ano? Por causa aí da Covid, veio uma medida provisória
dando um prazo maior para ser feita essas reuniões, para fazer essas aprovações de balanço. Então, antes era 30 de abril, agora passou também para ser dia 31/7 de 2020. Então, não fazia sentido a gente ter uma aprovação dos balanços em julho e ter que entregar a ECD agora em maio. Então, aí a Receita Federal, né, ciente dessa situação, aí também o Conselho Federal de Contabilidade foi muito atuante nessa solicitação, e a Receita Federal ela adiou também. Então, em vez de entregar a ECD agora em maio, pode ser entregue até o dia 31/7 de 2020. E aí, pessoal, para quem também já trabalha no Departamento Fiscal, dia 31/7 também é a data de entregar a ECF, né, que é a Escrituração Contábil Fiscal, que é a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Tá? Então, assim, vamos ver se vai ser prorrogado isso ou não. Eu acredito que vai ser também mais um mês, porque como a gente tem até 31/7 de 2020 para entregar a ECD, e a ECD ela tem que ser transportada para a ECF, então eu acredito que a Receita Federal também vai prorrogar aí a ECF. Mas, pessoal, eu acho, tá? Ainda não tem nada oficial, ok? Então, ainda para a ECF, o prazo ainda continua sendo o último mês de julho, último dia, né? Desculpa, de julho de 2020. Bom, para quem trabalha também com folha de pagamento, sabe, né, que a empresa ela tem algumas contribuições que ela tem que recolher aí para a Receita Federal ou para a União. E além destas obrigações, dessas contribuições, há também uma outra contribuição que é para aqueles serviços sociais, que é para o SESI, SENAC, SENAT, né? E então as alíquotas dessas contribuições, elas foram reduzidas em 50%. Então o Sescop, que era 2,5, caiu para 1,25. O SESI, SESC e SESC, que era 1,5, passou para 0,75 e assim sucessivamente, conforme está aqui nessa tabela. Aqui, pessoal, não é prorrogação de prazo. Aqui realmente redução de custo. É definitivo? Tá? Então, Aqui é definitivo, André? Definitivo. Mas são só 3 meses de alegria. É abril, maio e junho. Porque depois volta? Depois em julho volta a ser normal essa alíquota. As alíquotas, elas aumentam depois? Elas voltam, né? É porque assim, as empresas, elas recolhem aqueles terceiros, né? Quem é do Simples Nacional não tem esse problema. Mas uma empresa normal, lucro presumido, lucro real, ela tem que pagar aqueles 5,2%, 5,8% de terceiros. Então, quando você pega 5,8%, você vai lá numa tabelinha que tem na Instrução Normativa 971, tem o que significa, né? O que forma essa alíquota de 5,2% ou 5,8%. Então, nós temos essas figurinhas aqui. E essas figurinhas aqui, elas tiveram essa redução. Então, eles estão chorando, estão batendo, estão falando que vão quebrar, mas vamos ver. O problema é que é medida provisória, né? Entendi. Aí quando se transformar em lei, aí vai saber, né? O que pode acontecer. O Paulo Guedes, já há muito tempo, vem falando no corte do SESI, para o SESC, etc. Para os S's, né? Uhum. Sistema S. Sistema S. E até então, isso não se efetivou. Não. Então, aqui, quando você colocou esse slide, eu estou pensando que é de maneira definitiva. Então, ainda não é de maneira definitiva, essa redução. Não. Hoje, pela norma, é só das contribuições de abril, maio e junho. Aí, em julho, se não tiver nenhuma alteração na norma, aí volta a ser o normal. Tá? E, para ficarmos espertos, né? Porque isso aqui também é uma medida provisória. Né? Esse pessoal faz um lobby, esse sistema S tem um lobby gigantesco lá no Congresso. Então, vai saber aí o que pode acontecer depois. Né? Pode ser que essa lei não seja convertida, desculpa, que essa medida provisória não seja convertida, ou que eles alterem quando eles converterem numa lei. Tá? Então, ficar de olho. Mas, por hora, essa é a regra. Se essa medida provisória cai, os valores não retidos, eles serão repassados para o Sistema S? Sim. Nesses 3 meses? Entendo que sim. Aí vai ter que ter um decreto, né, para dizer, né, quais são os efeitos, né? Então, aí já é uma questão mais constitucional. Mas pode acontecer, sim, das empresas terem que recolher esses valores.
tá? Bom, FGTS, né? Então, aqui também houve aí uma suspensão, na verdade, um diferimento, né? Então, o FGTS que as empresas têm que pagar nos meses de março, abril e maio, eles podem ser recolhidos a partir de julho de 2020, isso em 6 meses, tá? Então, vai ter um parcelamento aí das empresas, se as empresas quiserem fazer ou não. Também é um fluxo de caixa aí para as empresas, tá? Então, isso aí é um benefício que a gente vê aí para as companhias. Aqui só tem uma exceção que é óbvio, né? Se por acaso ou tiver uma rescisão do contrato de trabalho de algum empregado que está dentro aí dessa suspensão, desse diferimento, aí a empresa tem que pagar. Porque é lógico, né? O fundo de garantia não é da empresa, né? O fundo de garantia é do funcionário. E se o funcionário sair, não pode ser prejudicado por causa disso. Tá? Então tem essa situação aí que também é benéfica para a empresa, mas tem que tomar esse cuidado aqui. Então, se tiver uma rescisão, aí a empresa tem que ir lá e pagar. Só o do funcionário, não precisa pagar dos demais. Tudo bem? Correto. Desculpa. Como a gente fala, né, de fundo de garantia, nós temos aí uma ferramenta chamada Cefip, né? E GFIP, Cefip. E aqui tem a circular da Caixa tratando desse assunto, sobre o preenchimento, sobre entrega. Porque uma das regras, o que é? É você entregar a Cefip na época certa, que é até o dia 7 do mês subsequente. Então, quer dizer, não é pelo fato que eu não vou pagar o fundo de garantia que eu deixo de entregar a Cefip. Eu tenho que entregar a Cefip e depois só o pagamento que eu difiro, conforme a regra aqui prevista nessa circular. Bom, aqui agora para as empresas do Simples Nacional, né? Não sei se todos vocês sabem o que é o Simples Nacional, mas o Simples Nacional é uma figura tributária onde algumas empresas, né, geralmente as de pequeno e médio porte, elas podem pagar todos os, quer dizer, não todos, né, mas a grande maioria dos tributos numa única guia. Então ela paga lá o IRPJ, Contribuição Social, PIS, COFINS, o INSS patronal, o IPI, ICMS e ISS, aí dependendo da atividade da empresa, numa única guia. Então, o que acontece aqui? Nós tivemos aí também um diferimento, então, os períodos de apuração de março até maio, que venceria até o dia 20 do mês subsequente, então vamos pegar aqui, por exemplo, março de 2020, que venceria até o dia 20 do 4, ele foi prorrogado. Só que aquilo que eu falei para vocês, como a gente tem esse Simples Nacional, nós temos aí tributos federais e tributos estaduais, um tributo estadual, que é o ICMS, e um tributo municipal, que é o ISS, então nós tivemos aí uma figura que nós temos que pagar uma parte num dia e uma outra parte no outro dia, porque o diferimento só foram para tributos federais da forma mais ampla. O estadual e o municipal também foi adiado, mas não tanto. Então o que acontece? Então vamos pegar aqui março. Então, vamos pegar uma empresa industrial. Então, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, a contribuição previdenciária patronal e o IPI, eles vão pagar no dia 20 de outubro. E o ICMS vai pagar no dia 20 de 7 de 2020. E assim sucessivamente para os demais meses. Aí vocês podem perguntar, André, mas como é que eu vou calcular isso? Bom, o Simples Nacional é um programa você faz online, né? Que você preenche online no sítio lá do Simples Nacional. E esse programa ele já está adaptado para isso. Então, quando você entrar lá no mês de março de 2020, e vamos supor que seja uma empresa prestadora de serviço, vai colocar lá a sua receita, ele vai ser gerado 2 guias. Uma para o ISS, que vai ter que recolher no dia 20 de julho de 2020, e uma outra guia com os demais tributos para o dia 20 de outubro. Se for uma empresa comercial, 20 do 7 para o ICMS e os demais tributos para o dia 20 de outubro. Então, o programa ele já está adaptado. Eu não fiz o teste ainda, mas segundo informações, já está adaptado já para gerar essas guias quebradas, vamos dizer assim. Aqui teve um acordo do Estado com os municípios para determinar a mesma data. Eu estou vendo aqui que ICMS e ISS eles têm o mesmo vencimento. Sim. É porque, assim, tudo isso é determinado por um conselho, né? Porque é o Conselho Gestor do Simples Nacional, é um órgão também federal.
E esse órgão federal tem representantes do município e do estado. Então, eles chegaram lá no consenso e falaram, olha, a gente não pode abrir mão, né, o estado de São Paulo, ou melhor, os estados não podem abrir mão de tanto prazo assim, os municípios também não, mas como eles estão cientes das dificuldades das empresas, eles deram um prazo, mas não tão grande assim quanto dos tributos federais. E os tributos federais é a União que manda, né? Então, aí ela falou, não, para a gente pode ser outubro, novembro e dezembro, conforme esse escalonamento aqui. Perfeito. Perfeito? Bom, o Simples Nacional também tem uma obrigação acessória, que seria uma declaração de imposto de renda, que é chamado de DEFIS. E o prazo, ele também foi adiado para o dia 30 de junho de 2020. Se eu não me engano, o prazo, acho que era abril de 2020, março ou abril de 2020. E aí foi prorrogado para 30 de junho de 2020, também dando uma folga, aí, principalmente para os escritórios, né, de contabilidade. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, não é 25 de março de 2023, tá? É 25 de março de 2020. Bom, aqui é também foi uma situação, né, que a Receita Federal ela permitiu para evitar das pessoas irem até a Receita Federal presencialmente, que é o quê? A prorrogação da certidão negativa de débitos. Tá? Isso aí é uma situação que, quando a empresa não consegue gerar pelo site, fatalmente tem que ir até a Receita para resolver isso. Então, aqui, para não ter nenhum problema, para não ter aí muitas pessoas indo até a Receita Federal, então, tanto a certidão negativa de débitos, quanto a certidão negativa com efeitos, as certidão positivas com efeitos de negativas, elas foram prorrogadas em 90 dias. Tá? E isso para as certidões, lógico, que venceram, que estavam válidas até o dia 24 de março de 2020. Então, se uma certidão venceu no dia 20 de março de 2020, não está dentro desta prorrogação, uma questão óbvia. Agora, se uma certidão venceu no dia 25 de março, essa certidão ela já foi prorrogada automaticamente, mesmo as empresas tendo débitos, tá? perante a Receita ou perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Perfeito? Uma dúvida aqui? Oi, João? Não, tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Bom, na parte tributária, é isso, tá? Agora, nós tivemos algumas outras situações que eu acho bacana a gente conversar aqui, passar para vocês. Como eu falei, o atendimento da Receita Federal aí por causa da Covid, ela foi muito restrita. E aí nós tivemos aí essa portaria 543, que está tratando de quais são os assuntos que a Receita Federal vai tratar presencialmente, mas isso mediante agendamento prévio. Se você bater lá na Receita Federal, você não vai ser atendido. Então, você tem que agendar e aí, né, vai ter aí uma data e aí você vai para resolver somente esses problemas aqui. Quais são eles? Regularização do cadastro da pessoa física, CPF, apesar que agora a Receita Federal já ampliou, né, esse serviço também online, mas isso ainda está na portaria. Para você conseguir cópia da declaração de imposto de renda da pessoa física ou da DIRF do beneficiário, para vocês conseguirem parcelamentos e reparcelamentos não disponíveis na internet. Porque imagine, pessoal, você vai participar de uma licitação, alguma coisa nesse sentido, e você está com uma certidão vencida no dia que não entrou dentro daquela prorrogação. E aí você está com débito, alguma coisa, ou você fez um parcelamento, alguma coisa, e não caiu isso ainda no sistema da Receita Federal. Então, você vai tentar online e não consegue, você tem urgência disso. Então, esse serviço ele não foi, não está sendo impedido de ser atendido lá na Receita Federal, mas tudo mediante agendamento, ok? Também, procuração da Receita Federal do Brasil, né? Às vezes você vai viajar, alguma coisa, ou você precisa, uma empresa, ela precisa fazer uma procuração para alguém, né? E às vezes você consegue fazer isso com certificado digital, mas às vezes não. Se você não tiver o certificado digital, tiver algum problema nesse sentido, aí você precisa ir até a Receita Federal. Então, esse serviço também ele está aberto. E também está sendo aceito lá os protocolos de processos relativos aos serviços de análise e liberação de certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, também de imóvel rural,
de análise e liberação de certidão para averbação de obras de construção civil, retificações de pagamentos, quando você não consegue fazer isso online, e para fins de cadastro nacional da pessoa jurídica. Ok? Então, esses serviços aqui são os únicos que estão sendo atendidos aí pela Receita Federal, mas tudo mediante agendamento. Perfeito? Aqui também uma outra informação, aí também prevista aqui na portaria da Receita Federal, número 543, que é a suspensão de prazos para a prática de atos processuais até o dia 29 de maio de 2020. Eu acredito que esse prazo aqui vai ser prorrogado também, tá? Mas por hora ainda não. E 29 de maio já está aí, né? Já é semana que vem ou no máximo na outra semana. O que isso significa, pessoal? Quando uma empresa ela é autuada, ela tem direito a defesas administrativas. E se não conseguir na defesa administrativa, tem direito também ao recurso. E geralmente você consegue fazer isso online ou muitas vezes, né, que eu vejo assim na grande maioria, por meio, tem que ser presencialmente, tem que ir lá e protocolar isso. Então também para evitar essa situação, a Receita Federal ela adiou todos esses atos processuais, todos os prazos processuais administrativos até o dia 29 de maio de 2020. Tudo bem? Aqui também uma outra questão, né? Aqui é bom para os devedores, né? Que também está o quê? Estão suspensos os procedimentos administrativos também até o dia 29 de maio de 2020. Para quê? Para cobrança, intimação de tributos. Então, se alguém está devendo lá para a Receita Federal, não é para receber cartinha nenhuma por esses dias. Quando a pessoa física caiu em malha fina, né, aquela cartinha que a gente detesta, né, que a gente faz tudo direitinho, mas às vezes o dentista não declarou lá e aí você cai na malha fina. Procedimento de exclusão do contribuinte de parcelamento por inadimplência de parcelas. Daqui a pouco eu vou voltar nesse ponto, tá? Registro de pendência de regularização no cadastro de pessoa física motivado por ausência de declaração. Como vocês sabem, né, a gente tem lá o CPF e o CPF ele é ativo. Então ele está lá, você entra lá no site da Receita Federal e está ativo. Mas se você ficar algum tempo sem entregar a declaração de imposto de renda, esse CPF ele passa a ser inapto. Tá? Então, para evitar, né, porque aí quando acontece isso, aí geralmente você precisa ir lá na Receita Federal, descobrir o porquê que você está com o CPF inapto. Aí com o CPF inapto te impede aí de alguns atos aí da vida civil. Então, nessa situação, também a Receita Federal ela não vai. Você pode ficar devendo aí as declarações, que ela não vai fazer nenhum procedimento administrativo para negativar, vamos dizer assim, né, para deixar inapto aí o seu CPF. A mesma coisa para o CNPJ. E André? Oi? A Cláudia está perguntando se a empresa pode ser inscrita em dívida ativa neste período. Não pode, né? Porque está suspenso, né? Tá. Então, neste período, não. Não existe o risco dela ser inscrita justamente pela suspensão, correto? Pela suspensão. Não é para ser, né? Agora, na prática, não sei se está acontecendo isso ou não. Até que dia? Até que dia que está? Até dia 29 de maio. Até 29 de maio. Que agora, né? Oi? Você vai ser prorrogado isso aí? Então, eu imagino que seja, tá? Porque o que acontece? Essa norma aqui, ela é de março, tá? Então, assim, a gente está falando que, pô, já é agora, porque nós já passamos aí bons dias aí com essa suspensão, ok? Mas o que acontece é o seguinte, tudo isso é por causa da Covid. Então, o pessoal da Receita Federal não quer atender pessoas. Então, assim, se não for criado um outro sistema, porque já está sendo criado um sistema de chat lá na Receita Federal para você resolver a situação online. Tá. Mas, em muitos casos, você vai ter que ir lá na Receita Federal. Então, assim, eu acho de bom alvitre a Receita Federal prorrogar esse prazo por mais um tempo. Ok? Mas aí vai depender dela. Hoje o prazo é dia 29 de maio. Hoje eu olhei o Diário Oficial e ainda não saiu nenhum adiamento desse prazo. Ok?
E também, pessoal, quando a gente faz aqueles pedidos de compensação, ressarcimento e reembolso e declarações de compensação, que geralmente o pessoal conhece, né, que é o CARDCOMP, a Receita Federal, ela verifica essa situação para ver se realmente aquela empresa ela tem direito ou não à restituição ou compensação. E aí ela manda despachos decisórios, né, limite despachos, dizendo, olha, a empresa ela está ok ou ela tem alguma pendência que precisa regularizar. Também até o dia 29 de maio, toda essa emissão eletrônica está suspensa. Geral, também para quê? Para evitar da pessoa ir até a Receita Federal, porque geralmente... Ok? Alô? Alô? Tudo bem? Tudo bem, André. João, vocês estão me ouvindo? Não, mas é que deu uma oscilada aí deu uma oscilada para mim aqui. Oi? Agora voltou, tá beleza. Ah, porque deu uma instabilidade aqui. Deu uma estabilidade. Tá ótimo, então. Para os demais ouvintes também tá tudo ok. Tudo ok. Ok. Bom, aí só vem a parte ruim agora, né? Tudo isso que eu falei dessa suspensão, ela não terá validade se houver a possibilidade de ocorrência de prescrição, tá, do crédito, do tributo. Se tiver algum procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados a operações do comércio exterior ou a interposição fraudulenta, tá, nos casos aí de importação, e também nos outros atos necessários para a configuração de flagrante conduta de infração fiscal, tá? Ou para inibir práticas que visam obstaculizar o combate à Covid em 2019. Porque é lógico, né? Para evitar aí dos espertinhos, né, de aproveitar essa situação. Então, tem essa ressalva aqui prevista aqui no artigo 8º. Bom, aqui também nós temos aqui essa portaria, né, 103, também, olha, estamos falando aqui de 17 de março de 2020, que aqui fala o seguinte: suspender até por 90 dias também os prazos de defesa dos contribuintes nos processos administrativos de cobrança de dívida ativa, o encaminhamento de certidões de dívida ativa para protesto extrajudicial, a instauração de novos procedimentos de cobrança e responsabilização de contribuintes e os procedimentos de rescisão de parcelamento por inadimplência. E esse é que eu vou falar daqui a pouquinho ainda, tá? Então também... Oi? Oi, João, estão me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Tá? Como vocês sabem, né? Hoje a Receita Federal ela não quer ter muita dor de cabeça quando a pessoa ela é devedora. Então a pessoa é devedora, ela manda lá uma cartinha para a pessoa fazendo uma cobrança amigável. Se a pessoa não pagar, ela encaminha para inscrição na dívida ativa, e aí que emite, né, a certidão de dívida ativa. E se a pessoa ainda não pagar, o que ela faz? Ela manda para protesto. Tá? Isso está sendo normal hoje para débitos, né, de até um determinado valor, para que a Receita Federal receba esses montantes. Então, também por 90 dias, então nós estamos falando aqui uma portaria 17 de março, então abril, maio e junho, então até o dia 17 de junho, também estão suspensos todos esses prazos aqui. Então, não é também para receber, né, que nem a Cláudia tinha perguntado, né, não é para ser encaminhado para a dívida ativa, porque não está tendo cobrança, né, primeiro tem que ser feita a cobrança, e se tiver já algum débito em dívida ativa, não é para ir para protesto extrajudicial, ok? Tudo isso também para evitar aí essa situação da pessoa ir até a Receita Federal. E agora, tem um comentário que eu quero fazer aqui com vocês, que é o seguinte, que é essa letra D aqui. Como está suspenso a rescisão de parcelamentos por inadimplência, como é que funciona hoje? Tá? Você vai lá, faz um parcelamento da Receita Federal. Se você ficar 3 meses devedor, a Receita Federal ela te exclui. Tá? Ela exclui e volta a dívida no estado anterior. Aí você pode reparcelar, mas tem regras específicas, tudo.
E então também para evitar ataques, eles têm que Tá meio utilizar mutado, a André. Tá portaria meio 103, mutado. lá suspendeu por 90 dias os procedimentos de rescisão. Então, na prática, se você ficar devendo mais de 3 meses... Alô? Oi, Alô? voltou? Então pode falar, pode contar. Deu uma estabilidade, agora voltou. Oi, João, voltou? Estou te ouvindo, pode falar. Pode falar, agora estou ouvindo, voltou. Deu uma estabilidade. Voltou? Voltou. Tá normal? Repete o processo D. Então, os procedimentos de rescisão de parcelamento, como é hoje? Ok. Então, voltando aqui para a letra... Pessoal, acho que o... Alô? Eu acho que o André deve ter caído, deve ter dado uma estabilidade. Vamos aguardar um pouquinho que ele volte. Pessoal, o ritmo tá bom? O que vocês estão achando? Alguém tem alguma pergunta específica? Eu estou com algumas perguntas aqui também para fazer para o André. Deixa ele voltar. Ele deve estar com estabilidade lá na região dele. Ah, legal, Cláudia. Então tá. O André está tentando voltar aqui na sala, tá? Oi, João. Oi, André. Oi. Ótimo, você caiu, né? Poxa vida, essa internet, viu? Ah, é assim mesmo. Você estava falando do... tem João, só libera para mim para eu poder subir. Toque de novo como... Tá, tá, claro, claro.
Lançado, André. Pronto. Estão todos vendo aí? Tá, apareceu isso. Estava no D, os procedimentos da rescisão. Ok. Então, aí no caso, então aqui nesse caso de procedimento de rescisão de parcelamentos por inadimplência, quando saiu essa norma, a Receita Federal falou o seguinte, olha, na prática, você pode ficar devendo mais de 3 meses aí que não vai ser rescindido. Só que assim, né, aqui está falando o seguinte, tá, a gente não vai ter aí esse ato administrativo de rescisão. Mas como é que ficariam depois aí os pagamentos dessas outras parcelas? Aí a Receita Federal emitiu agora uma portaria, que é a 201 de 2020, e também para o Simples Nacional, né, a resolução 155, dizendo o seguinte, olha, os parcelamentos que venciam nessas datas, então dia 29 de maio de 2020, foi prorrogado para o dia 31 de agosto, 30 do 6 para 30 do 10 e 31 do 7 para 31 do 12. Tá, legal, beleza. Agora, e as parcelas de março e abril que não foram pagas? Como é que nós vamos pagar isso? Quando nós temos que pagar isso? Entendeu? Então isso aí está meio nebuloso aí, como é que vão ficar essas duas parcelas. Eu acredito que a Receita Federal ela vai emitir aí algum normativo, né, alguma portaria dizendo como é que ficariam esses 2 meses caso a empresa não tenha recolhido. Tudo bem? Tudo bem. Bom, e aqui também, conforme, por causa aí dessa Covid e tudo, né? Isso aqui já era uma norma que já era existente, mas a Receita Federal agora ampliou um pouquinho e regulamentou, permitindo que as empresas elas façam uma transação de débitos tributários com a Receita Federal. Então, essa transação extraordinária não são todas, tá? Não é um parcelamento normal, são só de dívidas ativas aí de difícil de recuperação. Então, a gente pode pagar aí essa dívida ativa com 1% de entrada, pago em até 3 parcelas iguais e sucessivas, e depois o restante em 81 parcelas ou em 97, né, se por acaso for uma pessoa natural, né, uma pessoa física, um empresário individual ou microempresa ou empresa de pequeno porte. E também essa entrada ela foi diferida também para o dia 30 de junho de 2020. Então aqui para quem tem débitos, né, em dívida ativa, seria legal ver essa possibilidade aí deste pagamento. E é isso, pessoal. Desculpa aí, faltaram só 2 slides, né? E aí acabou a internet me pregando uma peça aqui. Estou abertos aí para perguntas, comentários. André, o Paulo está perguntando o valor do E-Social será calculado manualmente ou pelo sistema? Então, o E-Social ele não calcula tributo, né? Ele calcula INSS, mas a apuração mesmo na guia ela é feita na DCTF Web. E então, E-Social, e depois na DCTF Web que vai fazer a separação desses valores. E para quem não está obrigado ao E-Social, que aí faz ainda pela CEFIP, aí tem também um normativo da Receita Federal que fala como é que está feito. Eita, de novo. Vocês estão me ouvindo? Tá, o celular agora voltou. Estão me ouvindo? Estou vendo, estou vendo. André? Alô? Alô, André? Aí, pessoal, desculpa aí, eu acho que o sistema do André lá, a internet dele está meio sobrecarregada. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Gostaria de esclarecer, a Beatriz, Cláudia, Caroline, a Kátia. Ver se o André vai.